Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com você. A paz e a graça do eterno Deus. Estamos mais uma vez no podcast Núntios, para levar até você mensagens que comprovam a graça de Deus para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Não importa onde você esteja, em que caminho você esteja, em qual altura do caminho, você pode chegar a ter uma coisa chamada êxito. Não esse sucesso folclórico, mentiroso, de que todo mundo vai ser milionário, mas o êxito necessário para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E hoje, retomando essa jornada, eu tenho o privilégio e uma alegria incomensurável de estar dando a primícia dessa nova fase 2024 com o meu amigo, meu irmão e o meu deputado estadual, um homem de Deus, o nosso querido pastor André Bueno. Você vai ouvir uma história linda, vai conhecer de onde ele veio, como ele cresceu. Não vale falar da esposa que é famosa, que é cantora, dos filhos. Nem quero contar. Vamos falar do André Bueno e eu tenho certeza que você vai ficar impressionado e vai gostar muito de conhecê-lo. Vem com a gente, não perca essa oportunidade de continuar até o final, porque você será impactado por uma história de modelação para a sua vida. Bom dia, meu querido deputado, paz e graça. Eu não sei se eu falo deputado, não sei se eu falo pastor, não sei se eu falo amigo, ou se eu falo só André. Como é que fica? André é bom. André então tá bom. Esse é o nome. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom dia, estou bem, obrigado. Quero saudar. É uma honra poder estar aqui com o senhor, Amém. Com toda a audiência do podcast, esta família, essas pessoas queridas que estão conosco nos acompanhando, tendo a certeza que hoje teremos um dia muito especial, com muitas experiências, com crescimento, com enriquecimento para a sua vida. E hoje na parceria, na presença do meu amigo Mário. Mário, me permita, Claro. Que é nosso pastor, que é nosso mentor, que é uma pessoa que direciona as nossas vidas. Agradeço muito por fazer parte dessa mesa tão distinta, tão ilustre. Quando eu pensei em retornar esse ano e começar realmente a fazer os podcasts, que eu já tinha feito um piloto, eu falei, a primeira pessoa tem que ser o André. Por isso estamos aqui. Ninguém sabe o que é gravado, mas que honra. De madrugada. Que honra. Estou feliz. Depois a gente vai estar fazendo essa publicação também nas nossas redes. Sim. E tenho certeza que a edificação de muitos virá. Com certeza. Bom, André, esse podcast, como eu disse no começo, tem a intenção de mostrar quem nós somos fora dos nossos títulos. Para mostrar que toda pessoa que está lá sentada na sua casa, enfrentando uma dificuldade, Sim. Às vezes com vontade de desistir por conta da luta, porque quantas vezes não quer desistir? É verdade. E quantas a gente tenta e erra, mas às vezes a gente acerta. E nesses acertos a gente encontra a mão de Deus protegendo a gente, orientando, ajudando, dizendo, eu não abandonei você. Então eu vou começar perguntando quem é André Bueno. Onde nasceu, quem são os pais, sua história, vem um pouquinho da infância. Quem é esse menino bonitinho de olhos claros aí? É engraçado, o pessoal fala dos olhos claros, né? Tem um amigo meu que fala assim, você nunca foi pobre não, você é loirinho do olho claro. Rapaz, vai ver minha história, não é assim não, né? Sim, sim. Meus pais, eles são paranaenses, eles são filhos de nordestinos. Okay. E muito cedo meus avós migraram do Pernambuco e de Alagoas, vindo para o interior do Paraná. Naquela época buscando oportunidades, já olhando para o agronegócio, que não tinha esse nome ainda, era a roça, mas eles vieram para a roça, que hoje é o agronegócio. Então, tá ótimo. E desde cedo eles foram para o interior do Paraná, constituíram família. Meus avós, eles tiveram, por parte de mãe, tiveram muitos filhos, foram 16 filhos ao todo. Não, só isso? Muito frutíferos, né? Muito abençoados. Não tinha televisão, não tinha celular. E tava lá na roça mesmo, né? Vamos namorar, né? Eu brinco, pastor, que tem uma situação bem interessante, que na casa dos meus avós haviam sempre 2 camas. Era uma casa de roça, no interior das fazendas, com 2 camas. A primeira cama era a cama do meu avô, da minha avó e do bebê do ano. Ah, claro. Porque todo ano tinha um camarada novo chegando. Não tinha nem como ele acostumar, não né? Tinha, e a cama ao lado era da galera. Então, família muito humilde, extremamente humilde, nessas condições. Minha mãe é primogênita desta casa. Uau. Então, quando eles se casam, aí eu brinco que minha mãe foi mãe de 15, né? Porque a primeira filha acaba cuidando dos pequenos. E quem veio do interior, como é o meu caso, que morei na Bahia também, minha família toda de lá, quem veio desse estilo
sabe bem o que é essa unidade, essa família que briga, que tá junto, O tempo essa todo. quantidade, né? Minha avó teve 18, minha parte de pai, minha parte de mãe teve 13. Exatamente. É uma loucura. E esse primogênito, ele tem essa característica de auxiliar e cuidar dos demais. Sim. É muito interessante nas famílias, até porque a mãe está ali lavando roupa, fazendo a comida, e a pessoa está cuidando da galera. Então, meus pais se casam, eles se casam na igreja, eles se casam no Senhor, mas muito cedo, com menos de um ano de casado, eles vêm morar em São Paulo, buscando oportunidades. Eles começam a vida aqui na cidade de Osasco, buscando oportunidades para a vida deles. Grande São Paulo ainda. Minha mãe, à época, faxineira, ela faxinava as casas, ela uma diarista, e meu pai era mecânico. Ele conseguiu um emprego muito cedo, graças a um tio meu, na Urubupungá, famosa Urubupungá, ali E é a companhia de aviação de ônibus lá da região. Da região, a maior, eu acredito, que daquela região. E muito Ainda cedo. é, né? Ainda é a maior, ainda é a maior. Acho que sim. E depois de pouquinho tempo aqui em São Paulo, cidade grande, novas experiências, eles não permanecem nos caminhos do Senhor. Então, tanto eu como meu irmão, afasta, beber, fumar, aquela outra vida distante de Deus. Então, tanto eu e meu irmão nascemos num ambiente que já não é mais evangélico. Não era um ambiente que eles nasceram. Eles nascem no ambiente evangélico. Eu e meu irmão, tem um irmão... Do interior, aquela coisa mais... pacata. De oração, de Bíblia. Totalmente diferente. Então a gente nasce aqui nesse ambiente, na cidade de Osasco, na época ainda era uma cidade muito complicada, no quesito violência, estava crescendo, se desenvolvendo. Ainda é. Mudou um pouco, né? Deixa que eu falo, você não pode falar. Essa parte não posso. Deixa que eu falo. Sua crítica na hora errada. Mas a gente nasceu em Osasco, em 79, nasci em Osasco, ali morei no Jardim Novo Osasco, durante muito tempo da minha primeira infância, com experiências maravilhosas junto à minha escola, os professores. Escola pública. Sempre escola pública, mas com experiências muito boas, muito boas. E eu peguei esse nome, o êxito, que você disse, e eu gostei muito do nome êxito. E para esse êxito, eu quero já deixar uma frase hoje aqui. Amém. Para que o êxito aconteça, é necessário que haja um êxodo. Ok. A gente tem que sair. É boa essa, hein? Para que o êxito aconteça, É necessário que haja um êxodo. A gente tem que sair. Sim. E essa saída, essa mudança, essa transformação, que às vezes é rápido, às vezes leva 40 anos, igual está no texto, Sim. ela traz êxito. Sim. Importante a gente entender. Não quer dizer que nesse êxodo alguém não morre. Não quer dizer que nesse êxodo algumas pessoas não ficam para trás, mas fica para trás alguns pensamentos, porque a gente tem busca de um êxito. Toda viagem deixa bagagem. Não tem como não ser. Então é importante que a gente entenda isso, e aí eu vou ter alguns êxodos, algumas mudanças na minha vida, nessa rotina, que vão me trazer realmente muitas experiências com Deus. Formando, né? Formam, te dão experiências. Eu amei o nome do podcast, então fiquei pensando nesse êxito, e o êxodo é o que falou mais alto no meu coração, sim. Porque essa mudança, ela começa a gerar esses êxitos de tempos em tempos, e não existe nada que seja definitivo, não existe um êxodo que não possa ocorrer por uma segunda, por uma terceira vez, dependendo da situação. É interessante porque o êxodo, ele se dá em etapas, e essas etapas se dão quando o próprio Deus sinaliza com a nuvem dizendo, aqui pode parar, amanhã a gente continua. Tem um cara que eu gosto muito dessa onda nova, esse negócio de podcast, mas no sentido de coach, essa coisa toda. Tem um cara que eu gosto muito dele, que é o Flávio Augusto. Tá. E ele tem uma frase que ele fala, que no mundo dos negócios, ele diz: a única certeza que todo empresário tem é que tudo muda. Nada é permanente. Prepare-se então, para isso, né? Não tem jeito. Então, assim, quando você pensa que até com Deus você vai ficar estável, no sentido de que agora a rede chegou, né? Vamos falando interior de roça, a rede chegou, me dá um cafezinho amargo, uma tapioca com manteiga, que eu vou comer e ficar tranquilo. Aí vem a chuva do fim da tarde e você é obrigado a sair da varanda e vai ter que mudar de lugar. Deus nunca permite que a gente se acomode, porque Deus é um Deus de movimento.
O tempo todo. Eu me lembro de alguns pastores, às vezes, assumir algumas igrejas, aquelas igrejas que são um pouco maiores, com um pouco mais de estrutura. E aí veio um conselho de alguém dizendo, agora é um tempo para você descansar. Se Deus quisesse você descansando, Ele te dava uma rede, igual o Mário falou. Deus não te quer descansando. Se Ele te colocou numa estrutura grande, é para que essa estrutura cresça mais ainda. Então, lá em Osasco, eu fiquei até os meus 10 anos de idade, eu saio de Osasco e venho para São Paulo, aqui para a capital, para a zona norte de São Paulo, na freguesia do Ó, ali bem próximo na Avenida General Edgar Facó. Quem conhece a região da zona norte e zona noroeste conhece bem ali. E ali continuo estudando nas escolas públicas, e é uma fase importante da minha vida, porque eu me envolvo com duas coisas que são que vão me marcar por toda a vida. Primeiro, com 10 anos de idade, aquela ansiedade de conhecer mais a Deus, de conhecer as coisas de Deus, até porque quando minha mãe chegava na época de férias da escola, minha mãe me deixava na casa dos meus tios no interior de São Paulo ou em Ubatuba, porque não tinha onde me deixar. Aí você ia para a escolinha de férias da igreja. Aí eu ia para a igreja. Eu aceitei Jesus umas 10 vezes. Cada férias eu aceitava Jesus uma vez. Claro. Quando eu demorava para aceitar Jesus na escolinha de férias, eu tinha uma tia minha que colocava um LP do Napoleão Falcão, dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Aí não tinha como não aceitar Jesus. Nossa geração. Depois de ouvir aquilo. Nossa geração era isso, né? Eu ouvia aquele LP, você já ficava com medo, você já não conseguia dormir à noite se não aceitasse Jesus. Sim. Aí eu aceitava, era muito bom. Brinquei domingo com os meus filhos, falei, vou arrumar esse LP que tá na hora de vocês ouvir também, o Napoleão. Eu tenho esse áudio. Eu quero esse áudio. Vou mandar você. Vou pôr pros meninos ouvindo, vou filmar a reação deles. É assustador. É assustador. E havia uma coisa, dando uma aspa aqui, havia uma questão nesses pregadores de antigamente, que não tinha tanta técnica, não se estudava tanto essa questão de apelo emocional, mas eles conseguiam tocar no coração das pessoas de uma maneira tão surpreendente. Eu participei de congresso com o Napoleão, que ele chegava assim, ele deu abertura. Minha mãe foi batizada com o Espírito Santo com evidência de línguas, em um congresso num ginásio com 5.000 pessoas, que ele chegou, ele subiu no altar, era uma coisa fora do normal, e assim, gente, eu tô sentindo a presença de Deus. Acabou, começou a cair, gente, assim, falando em línguas, mas na Assembleia de Deus, na missão, na Bahia, em 88, 89. Era uma avalanche. E quando você ia contar, tinha 600, 700 pessoas batizadas, e saía daquela cidade de interior, aqueles ônibus. Todo mundo chegava na cidade falando de línguas. Era uma loucura isso. É interessante, até quando a gente faz uma análise, tem um livro que eu acho muito bom, que fala sobre a história da pregação. Olha que interessante. Como ela vai mudando. Eu vou lhe dar de presente. Meu compromisso ao vivo aqui, a cores, é dar de presente. Não é a história dos pregadores, é a história da pregação. E como ela vai mudando no decorrer dos séculos. A forma da exposição. A forma da exposição desses pregadores pentecostais clássicos. Até o tom de voz, a forma de falar, o respirar. Era uma coisa impressionante. Eles tinham um aleluia, parecia nadador de futebol. É incrível. Aleluia. E aquilo parece que entrou no coração e queimava. É diferente. Hoje, se tentar fazer, não dá certo. Se tentar imitar, não dá certo. A gente percebe, o pastor que foi o fundador da Assembleia de Deus Paulistana, pai do pastor Eri, me foge o nome dele agora, pastor Eliseu Alencar. Pastor Eliseu Alencar foi pregar uma mensagem na Suécia. Na Suécia, ele pregou uma mensagem e ele foi apelidado na Suécia, o Trovão da América do Sul. Então, reflete muito o que esses homens traziam. Era isso, né? De ir num congresso, aí sim, o ginásio já era algo emocionante. Para você que prega, ou para você que nunca pregou, gente, pregar no ginásio é muito difícil. Tem ali gente comendo pipoca, tem gente que tá andando, tem gente namorando a juventude. Você sabe que... Prender a atenção é muito difícil ali. Eu não sou entrevistado, mas quando eu me converti foi no interior da Bahia. Eu tinha 15 para 16 anos e com 2 dias eu comecei a fazer programa de rádio. Então se converti e começava a pregar. E eu vi né? esses homens pregando.
Eu tive a oportunidade de ver vários ginásios assim, no interior da Bahia, porque ia aquelas caravanas, eram 80 ônibus, 90 ônibus, era um negócio louco. Toda a cidade fazia sua caravana e enviava. E a gente ia, tinha um lugar para encontrar, para namorar num ginásio, tinha tudo isso. Mas tinha pregador, que quando ia pregar, parece que gerava o que nós chamaríamos hoje de uma mudança de atmosfera, que todo mundo entrava no ginásio. As pessoas não vendiam as coisas. Não conseguiam. Era um estágio de... Parecia que o Espírito Santo era tão materializado no ar que as pessoas ficavam estagnadas na frente do que estava acontecendo. Mas voltando para o nosso garoto de 10 anos... Vamos lá, olha só. E aí dois Senão fatos... a gente vai embora. Vai embora. Dois fatos que me marcam nesta idade. Primeiro, com essa busca incessante de Deus, quero conhecer a Deus, eu quero... o que aconteceu? Eu fui convidado por uma vizinha, morava 2, 3 casas da minha casa, falou, eu queria fazer um estudo bíblico com você topa? Eu falei, mas na hora, poder estudar a Bíblia, conhecer Deus, para mim foi maravilhoso. Só que era uma testemunha de Jeová. Foi quando eu fui colocado, inserido no Salão do Reino. E comecei a estudar com os testemunhos de Jeová. Meus pais não desaprovavam, porque achavam pelo menos que eu não estava indo por um caminho mal. Ruim. Essa é a ideia. Não está com droga, não está em um lugar ruim. Lá é um ambiente... é muito limpo, né? Um ambiente muito zeloso e organizado. Sim. Então, eu comecei a estudar a Bíblia lá. E fiquei lá realmente durante 6 anos. Me tornei pioneiro auxiliar. Eu me lembro de... ainda muito jovem, era menino, adolescente, pré-adolescente, mas com terno, gravata, com aquela pastinha na mão, indo de casa em casa. Tinha gente que parava para atender porque achava bonitinho. Esse moço tá falando, né? Esse menino branquinho do zóio azul? E interessante, porque... É azul ou é verde? É azul, é azul. Mas o que foi gostoso nessa fase? Foi a melhor forma possível que Deus me deu, e hoje isso é muito claro, de quebrar qualquer barreira de inibição. Então hoje você pode me colocar com qualquer pessoa desconhecida e eu acesso ela com muita facilidade. Você pode me colocar em qualquer ambiente, eu fui treinado. Quem é treinado para ir de casa em casa, eu vou dar um exemplo para você que é mais antigo. Era igual vender Barça. Você tem que chegar lá, falar que é bom, entregar um boleto, um carnê, fazer em 12 vezes e convencer aquela mãe que o filho dela ia ficar mais inteligente. Sim. Era isso. E a Barça ficava lá, o cara nunca abria. Nunca abria a Barça. Novinha, né? E quando mudava, doava para alguém. Exatamente. Então, são experiências que a gente foi tendo, isso foi importante. E com 12 anos, eu tenho uma segunda grande experiência, que é justamente a experiência de ser, com 12 anos, o presidente do movimento estudantil da minha escola. Então nós tínhamos lá esse trabalho organizado, teve uma eleição e eu ganhei essa eleição como presidente do movimento estudantil da escola. Do Grêmio? Do Grêmio, do nosso Grêmio. Eu também, com 12 anos. Muito legal, muito legal. Fui presidente do Grêmio com 12 anos também. A escola fica ali na Matias Aires, escola de primeiro e segundo grau Matias Aires, que fica ali realmente atrás do que era a padaria Barbote, ali na freguesia do Ó, o colégio fica ali atrás. Então, isso também me trouxe uma experiência muito legal de organização. Evidente que hoje a gente lembra... Pauta de liderança. Pauta de liderança, essa conversa com pais e mestres. Então, isso foi uma coisa muito importante para mim. Nessa fase ainda, a gente tem a primeira dor da história. Meus pais se separam. Meu pai... ele tem um novo matrimônio, minha mãe fica solteira naquele momento, separada, e nós ficamos sozinhos em casa. Naquele momento, a gente sente um pouco de dificuldade. Era você, sua mãe, tinha mais irmãos? Um irmão, mas meu irmão era 10 anos mais velho. Então é outro mundo. Era outro mundo. Eu tinha 12 anos, ele tinha 22 anos. Então ele já namorava próximo de casar, Sim. Já tinha uma experiência profissional diferente. Então era uma convivência um pouco diferente Sim. naquele momento. E é um momento que, mesmo frequentando uma igreja, mesmo estando ali no salão, mas é um momento de muita fragilidade que a gente acaba tendo com aquilo e sofre um pouco. Tem uma coisa interessante nisso que você falou, nesse mundo que a gente vive, aconselhando, orientando as pessoas, eu falo sempre, procure ter filhos no máximo com 2, 3 anos de diferença. Eu tenho 3 filhos, um de 24, 18 e 12. É muito ruim. Eles se dão, graças a Deus, mas a diferença de 6, 7 anos é como, ou ainda mais hoje, nessa velocidade que o mundo está. Então, assim, se quer ter 2 filhos, programe para ter um agora, daqui 2 anos no máximo, outro, porque eles vão crescer juntos. Isso é muito importante, eu acho. Os universos são diferentes. Sim. E aí eu vou além, para você que me ouve, eu vou além.
você consegue compartilhar coisas. Sim. E só quem é pai vai entender isso, quem não é vai achar estranho. Sim. Até as roupas Sim. são coisas que a gente compartilha. De um para o outro, um quer copiar o outro. Exatamente, as tendências. Então, isso facilita muito, eu concordo plenamente. E criar filhos, aquela dificuldade, quando a gente se dá conta, já passou. Então, essa fase inicial, essa primeira infância, é muito importante que tenha essa presença dos pais e podendo ser mais próximo faz toda a diferença. Sim. Até por conta de agenda, gente. Hoje, cada um tem criança que tem agenda própria. Sim. Já tem suas atividades pré-definidas. Eu tenho hoje esse problema. O meu de 24 já mora sozinho, já saiu de casa, já sigo o caminho dele, porque eu peguei a mala, botei na porta, disse, você vai, né, e tal. Te vejo domingo, né? Te vejo, olha, domingo vem pro macarronada pro macarrão. se tiver, né? Se tiver. O meu de 19, então, ele sai já para encontrar com a namorada, ou ele trabalha fora. Okay. O meu de 12 vai pra escola de futebol, vai pro inglês, quer dizer, cada um tem uma agenda. E pra gente conciliar nossa agenda, às vezes, para supri-los, é muito difícil. É difícil. Se os dois estão muito próximos, é bem mais fácil. Praticamente vão ter atividades iguais ou próximas. Sim. Então, foi esta fase que nós tivemos, passamos por esse momento de dificuldade, foi um momento financeiro mais difícil da nossa vida também. Imagino. Por quê? Se hoje separado solteiro já é difícil, imagina naquela época uma mulher solteira. Era desse jeito. E nós pagávamos aluguel quase a vida inteira, e naquele momento a gente começou a ter dificuldades com aluguel, era muito caro, e aí oramos a Deus, pedimos uma solução. Na época, quando eu digo orava, eu tinha fé, acreditava em Deus. Claro. E nós recebemos uma bênção muito grande, porque nesse momento de mamãe deprimida, de mamãe triste, de mamãe realmente muito para baixo, ela volta para Jesus. Então, ali pertinho da nossa casa, na Rua Moinho Velho, 685, ela volta para Jesus na Assembleia de Deus da Vila Libânia. E quando ela aceita Jesus na Vila Libânia, então um processo de mudança foi naquele momento o êxodo dela, e ela começa a ter êxito financeiramente, ainda com dificuldades, mas a sensação é que com toda dificuldade, agora com Cristo, de proteção, é diferente. De proteção. A gente sente segurança mesmo não tendo. A gente sente paz mesmo não tendo ali de forma clara como enxergar o resultado. Com 1 ano na igreja, ela firme, orando pela família, orando pelos filhos, orando por mim, que ela entendia que precisava de mais oração. Meu irmão já estava criado. Definido, vamos dizer. Já definido. Acontece que ela volta para a igreja e nós nos inscrevemos num sorteio do CDHU. Olha só. Na época, então, o governador Mário Covas, que o senhor conheceu muito bem, andou com ele. Gente, maravilhosa. Fez aqueles prédios no Jaraguá, ali no Jardim Ipanema, para quem passa na rodovia Anhanguera, sentido interior, fica do outro lado ao Rancho da Pamonha, do lado direito, fez um condomínio muito grande. Nós fomos para o sorteio e ganhamos o sorteio. E foi interessante porque nós somos a 4ª família sorteada, pegamos a chave no dia, assinamos contrato no dia, aquelas tendas grandes, a caixa ali. Era uma alegria, era uma festa, era uma coisa diferente, né? Uma satisfação. Hoje é tão bom. Agora, como deputado, você vai poder mexer nisso, mas é muito diferente hoje, é muito diferente. Eu digo que foi romântico na época e uma resposta muito grande. Passa mais um tempinho e acontece um fato interessante demais. Havia um pastor, o pastor de mamãe, eu não sei se ele tinha 65 ou 68 anos, ficava entre essa idade. Pastor Milson Paiva, um senhor já de bastante idade. E o pastor Milson Paiva, ele começou a me visitar. Todo domingo ele ia na minha casa. Ele foi na minha casa durante 1 ano. Foram mais de 50 visitas dele. Tem dia que ele ia, eu estava dormindo e não levantava. Tem dia que ele ia, eu fingia que não estava. Tem dia que ele ia, eu ficava deitado no sofá para receber o pastor. Você ainda estava no reino ainda, no Salão do Reino? Eu estava saindo. Já estava começando Já estava triste com algumas coisas. Abrindo a visão. A mente aberta. Aquela insistência do pastor de 60 e pouquinhos anos. Tem dia que ele falava, não, Deus tem um plano. Eu repetia mentalmente, eu sei, Deus tem um plano, eu sei, Deus é uma situação interessante. Até que... É assim, ovelhas, então? Desse jeito. E muito dedicado, um coração maravilhoso. Até que uma virada de ano, isto foi no ano de 94,
95 para 96, perdão. 95 para 96. Eu passei a virada de ano no interior de São Paulo, lá em Biúna, e todo mundo falou, nós vamos para a igreja para orar a virada de ano, que era normal em algumas Assembleias de Deus. A virada passa na igreja. Nossa, ainda faz isso. Para não ficar no sítio lá sozinho, eu falei, eu vou com vocês. Chegou lá, a igreja grande, todo mundo orando, eu dobrei o joelho, e aí eu orei diferente. Mário, eu orei assim, Jeová, eu quero ganhar todos eles para você. Pensa na oração contrária. Só que eu estava na casa do inimigo, né? Que é amigo. Sim. E aí eu orando. E daqui a pouco eu comecei a chorar. Eu fui tomado de um choro que não parava. E soluçando, e chorando, e soluçando. O término da oração foi essa. Me ajuda, me mostra o caminho. Naquele ano, no mês de março, eu entrei na Assembleia de Deus, que o pastor Milson me chamou, e não resisti, eu aceitei Jesus no culto com jovens. Pastor Ari, que era de Vila Bonilla, estava pregando, Deus já recolheu ele, e eu aceitei Jesus. Isso foi no sábado. No domingo, minha mãe falou, agora você tem que ir para a igreja. Eu falei, por quê? Eu já fui ontem. Né? Ela falou, você tem que ir hoje, porque hoje é a troca do pastor. Eu falei, como assim? Presente dele, né? Eu falei, mas como assim? Eu vim ontem, ele já vai embora hoje? Ela falou, mas por que aconteceu isso? Ela falou, é um ministério. Eu falei, que ministério é esse, folgado? Que negócio é esse? Esse ministério que mexe com as coisas dos outros, que põe aquela cabeça de 17 anos. Não, 16. Ministério, que negócio de ministério é esse? E aí ela falou, você tem que ir lá para conhecer o ministério. Eu fui pro culto da troca. Com raiva. Com raiva, olhando quem é o ministério. Fiquei olhando assim, para ver qual deles que é o ministério. Quero falar com o ministério hoje. Apóstolo, Deus me deu naquele dia um presente muito grande e que mudou minha vida. Foi mais um êxito. Estava sentado ele, o pastor Pedro queria assumir agora a igreja. Ele olhou para mim, o Pedro do lado dele, ele apontou para mim e disse assim, aquele é o André, cuida dele, ele vai te ajudar muito. Não tem como não dizer, ele não fez isso para nenhuma outra pessoa. Eu estava olhando. Talvez ninguém tenha visto, mas eu vi. Sim. O cuidado daquele... O olhar de Deus alcança o nosso olhar. O cuidado daquele ancião, vendo um jovem de 16 anos, que ele via como promissor, talvez pela experiência pastoral. Não tinha nada que dissesse. Muito pelo contrário, tem muito trabalho. O Espírito Santo fala, né? Exatamente. Ele fala. E o pastor Pedro olhou para mim e disse... E me marcou com os olhos, dizendo, já entendi. Quando eu penso isso, a gente vê o cuidado de Deus. É evidente que toda a igreja lá já tinha formado, já tinha uma base, mas eu entendo que naquele momento eu precisava ser uma prioridade. A eleição, a eleição de Deus na vida de um homem o marca no meio da multidão. Amém. Ele pode estar entre milhares de pessoas, mas o olhar... Eu tenho um bispo na nossa região, na Norte, o bispo Edgar França. Já ouvi falar muito dele, quero conhecê-lo. Meu amigo, irmão. Assim. Ele estava na cruzada do Billy Graham. 60, 70 mil pessoas. Uau. No Morumbi. Mas o Billy Graham pregou para ele. Então, esse poder do nosso Deus de individualizar a mensagem para revelar o propósito. Ele acha a gente quando ninguém está olhando. Eu brinco sempre que eu não estava lá, mas eu tenho certeza que entre o cantar do sino, o olhar de Jesus apanhando e o encontro entre as chamas, o olhar de Pedro existiu. Porque eu sei que é folclórico, mas acredita nisso, mas é sensacional imaginar que aquele cantar era dizendo, estou te vendo. Então, assim, é o que aconteceu com você. Deus tinha um propósito, tem um propósito. E você que está assistindo a gente agora, não importa onde você esteja na sua caminhada, amém, em que estágio você esteja, talvez o olhar seja esse para você. Ele está vendo você como ninguém vê. E dentro da expectativa do improvável, do menino do CDHU, de uma família extremamente humilde, filho de uma mulher divorciada, com todas as dificuldades do mundo, aí chega na igreja, nada disso importa. Porque quando chega no reino, os nossos anéis ficam do lado de fora. Somos iguais, com as mesmas chances, com a mesma caminhada proposta.
E o que vai mudar muito é justamente essa entrega, essa saída, esse êxodo que você vai ter do que você está vivendo para viver algo novo, para alcançar a terra e para alcançar o êxito. A entrega faz toda a diferença. E aí, nesse ponto de entrega, aí eu posso dizer que eu fui muito dedicado, porque para mim tudo era a igreja. Era Deus, era meu desejo de servir. Eu me lembro que naquele momento, com um pouquinho antes, eu começo a trabalhar meu primeiro emprego, numa empresa já de comércio exterior, e Deus colocou pessoas no escritório que eram evangélicas e que me ensinavam. Deus, na hora do almoço, na hora da refeição, da marmita, essas pessoas que já vinham de uma igreja reformada, eram presbiterianos, eles me ensinavam, eles me aconselhavam, e ali eu ia aprendendo um pouco da teologia reformada, em contraste com a minha teologia pentecostal, e misturava e trazia crescimento, porque a gente ia aprendendo com aquilo. Conteúdo com emoção. Até porque é a verdade daquele que quer ensinar com amor, não é aquele que quer debater, não, ele quer que haja o crescimento, e ele me respeitava. Eles me respeitavam na minha fé pentecostal. Sim, então claro. Isso era muito importante para mim, e foi importante. Com 6 meses eu me batizo e já viro líder dos jovens. Não tem jeito. Não tem jeito, é assim mesmo. É aquela história do menino, né, que já é o líder dos jovens, sempre atuando, estabelecendo ali metas com a juventude, uma mocidade que cresceu, era um tempo muito diferente, jovem diácono da igreja, nessa caminhada, e sempre em paralelo, trabalhando e servindo ao Senhor, trabalhando e cuidando da igreja, trabalhando e conhecendo a Midian. Então, são esses passos a passos. Vamos lá, vamos fazer um up. Eu conheci a Midian, eu tinha 18 anos, ela tinha 15 anos. Eu fui num congresso aqui na Zona, tudo Zona Norte, dessa história muito pessoal, que era o pastor Adalto, um pastor da igreja do Brás, ele cuidava de uma igreja aqui na Zona Norte. Eu fui na sexta-feira atender um convite deles, ela estava lá, ela me viu, mas ela não falou comigo, porque acabou o culto muito rápido, eu não a vi nesse dia. No sábado nós estávamos na sede do Brás, nós éramos jovens e congregávamos no Ministério do Brás. E no sábado veio uma pastora dizendo, pastor, pastor não, né? Irmão, tem uma moça que quer falar com você, ela tem uma mensagem de Deus para você. Falei, vamos ouvir a mensagem de Deus. Aí ela me apresentou a Midian, disse, essa é a irmã Midian. A Midian me deu um papel e disse, eu tive um sonho com o Senhor e eu preciso te contar esse sonho. Você me liga? Eu falei, ligo. Me deu um papelzinho. Naquela época não tinha celular, não. Não tinha. Era o aquele dia. Eu não tinha telefone em casa. Eu teria que ligar com ficha para ela de alguma. Ela era chique. Ela tinha telefone na casa dela. Tá vendo? Ela era chique. Ela já tinha o telefone da Telesp. Já tinha o telefone da Telesp. Achei muito legal. Naquela época era um patrimônio. Era muito dinheiro. Meu primeiro carro em São Paulo foi a venda de um telefone para comprar um carro. Pra você ter uma ideia. Imagina os meninos ouvindo isso hoje. Não entende soa nada. Marte, né? A gente está em outro planeta, exatamente, outro mundo. Então eu liguei para ela, ela falou, irmão André, ela sempre foi muito formal, tinha 15 anos. Eu tive um sonho com o irmão, Deus mostrar você entrando pela igreja, e contou um sonho lá. Eu pensei, isso é conversa de menina que quer namorar comigo, né? E eu nem dei muita importância. Mas nós ficamos conversando, sem nos ver, durante 3 anos. Então nós conversávamos por telefone, sem nos ver. Nenhum encontro, 0 encontros. Durante 3 anos. Eles não conseguem acreditar nisso hoje. Parece mentira, né? Eu estava brincando com meu filho ontem, eu tive uma conversa com meu filho, de 19 anos. Ele tá assumindo a primeira namoradinha mesmo e tal. E aí eu falei, se você for para tal lugar, programando a viagem, não tem problema, vocês hoje se falam o dia inteiro, você vê ela quando? Só de segunda. Então, você vai continuar fazendo isso pela internet em outro lugar. A distância não existe. Na minha época, às vezes a gente ia namorar, mas dava uma carta. Cartas. Inteira da Bahia era carta, porque telefone pouca gente tinha mesmo. Esperava chegar lá 1 mês, às vezes. E depois voltava a carta de novo para você mandar de novo.
E essa turma não conhece a ansiedade, a alegria de você o carteiro bater na porta. Esperar o carteiro. Hoje, quando o carteiro chega, é cobrança. Exatamente. A gente tem raiva não dele. Não quer nem ver. Você leva esse negócio pra lá. Agora até que tem o Mercado Livre, tem essas coisas, mas naquela época era... Não tem. E o carteiro, pelo menos, era uma figura... Um abraço a todos os carteiros do Brasil. Eles eram amigos da rua, né? Eles, amigos, a gente conhecia ele pelo nome. Dava café, oferecia água. Tinha... Minha mãe, quantas vezes do carteiro almoçou em casa? Eram amigos. Eram amigos. E cada um tinha o seu apelido, a sua história. E quando não, eles gritavam, carteiro, cada um tinha o seu gesto. Hoje, eu também não fico em casa, né? Eu não vejo mais carteiros. A gente não tem mais essa sensação. Eu moro em prédio, você mora em apartamento também. Condomínio também. Então você não tem mais contato. Ainda existe, mas a gente nem conhece mais. Sim. Então era um momento diferente. E receber uma carta... Era emoção. Tinha a carta cheirosa. Usar perfume na carta. Exatamente. Você abria, você já imaginava a pessoa cheirosa. Tentaram fazer um aplicativo desse no celular, que você recebia mensagem, vinha um cheiro, mas não conseguiram, não. Não deu certo. Não dá certo, não. São coisas muito preciosas. Aí depois de 3 anos, eu já estava com 20 e pouquinho, a gente começa uma conversa e aí sim, em 1 ano e 1 mês, namoramos, noivamos e nos casamos. Não é igual hoje, demora 4 anos o cara na igreja enrolando a moça. 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais até. Tem de tudo. Pode. Como é que um cristão consegue ficar dando beijinho e abraço? Porque eu sou um cara muito direto, quem me conhece já sabe. Se esfregando com a mulher que ele ama, porque nessa fase então o amor é mais intenso, sem dúvida, mais apaixonado. Na presença de Deus, tá tudo bem. Então, hoje eu vejo uma característica muito forte dessa nossa geração. Eu vejo eles corajosos para algumas coisas, ou destemidos, ou audaciosos. E no que diz respeito a relacionamento, casamento... Medo é muito grande. Um medo muito grande. Porque o relacionamento hoje é aqui, ó. É falso. É virtual. Ele não consegue permanecer, não consegue se manter. Então, vamos lá. Olha que coisa... A gente, para acabar o namoro... Naquele tempo, a gente ensaiava o que ia dizer, tinha que ter uma base, tinha que falar com os pais. Isso, ia falar, tinha que falar pai e a mãe. Tô terminando por causa disso. Você pediu, então você vai lá e fala agora. É isso mesmo. E a própria moça fala, você vai falar com meu pai. Eu não vou falar, você que vai falar. Então era diferente. Assim mesmo. Hoje, com um dedinho, você bloqueia. Acabou. Olha que coisa fácil. A nossa relação de 20 anos, eu passo o dedo e tá bloqueado. Acabou. Então, eu não consigo entender, André, como as pessoas perderam a importância do olho no olho. Ainda não existe... Eu estava assistindo essa semana, eu fui convidado para um seminário. Sim. De psicanálise, porque é uma das minhas formações aqui em Campinas, para estudar a leitura corporal online. Para identificar... Online? Online. Uau. Para identificar quando a pessoa está falando online, o que dela é verdadeiro não é. Porque a gente aprendeu, na psicanálise e na terapia, a terapia comportamental. Sim. Olho no olho. Então você mexe a mão, eu sei o que você está querendo dizer, o olho, a orelha, o cabo, né? Sim. Agora não, estou ensinando, tem um curso de especialização para você aprender a fazer isso quando a pessoa está online para ver se é verdade. Então você, tem um cara que faz metaforando, que tem um sucesso na internet, ele olha o seu olho e aí um pigmento do olho, você falando online, se é verdade ou não o que você está dizendo. Eu vou lá, peraí, eu vou ficar doido de ficar estudando isso. Eu vou dizer que é a verdade que às vezes nem eu quero saber, né? Porque... É melhor continuar acreditando na mentira, né? Até porque tem coisas que a gente não muda. Ontem mesmo uma pessoa me procurou e falou assim, André, eu tô com determinada situação, vou chamar a pessoa, vou resolver. Eu falei, mas você quer ele na sua vida? Eu disse, não. Eu falei, então não adianta você querer cuidar dele. Deixa pra lá, ué. Não lhe cabe mais. Não lhe cabe. E eu costumo dizer, Mário, que as nossas relações agora são tão curtas. Relação curta. É aquela relação de Uber. Relação curta, relação no elevador, para comprar o pão. São tão curtas. E por que serem desagradáveis? Por que serem difíceis? Às vezes tem um momento de você... O pouco tempo que você tem... Torne ele incrível, que você se sinta bem naquele momento e faça bem para quem está do outro lado. Tem uma coisa que eu falo sempre, em todo podcast que eu gravo, vou aproveitar para falar isso agora. Deus não tem filhos prediletos, preferidos, mas tem filho predileto. Por quê? Porque a preferência você determina antes de conhecer a pessoa o que você quer ser dela ou não. A predileção é resultado do relacionamento com a pessoa.
Então tem gente que se aproxima de Deus não virtualmente. Tá. E quanto mais ele se aproxima de Deus, mais Deus tem predileção porque ele está perto. E vice-versa. Quando você faz isso na família, você se dá bem. Quando você faz isso nas amizades, quando você faz isso com Deus, você está bem. Hoje não. Hoje eu quero ser amigo do fulano de tal online. Por quê? Porque ele não vai interferir, ele não vai se meter na sua vida. Eu não quero ser amigo, não quero ser delicado, não quero saber minha vida, não quero saber meu nome. É muito complicado isso. Vou dizer que são casas com portas fechadas. A gente não tem mais acesso e também não tem mais aquele tempo especial de ter um amigo na mesa, de ter uma conversa, de preparar alguma coisa. Até porque a ideia não é o que você vai comer, é com quem você vai comer. O restaurante não é caro pela comida, eu falo sempre isso. Minha mãe teve rede de restaurante, então eu falo, a comida não é cara, ela se compra no mesmo lugar, tem um preparo diferente, mas ela não é cara. O cara é um ambiente, é o aconchego para você estar com a pessoa. Né? Lá em casa, de vez em quando, eu desligo o modem. Olha que legal. Desliga o modem. Chega. Todo mundo na mesa, vamos comer, vamos conversar, vamos bater. Ah, pai, eu não quero saber. Desliga o celular, sem celular na mesa. Tem algumas regras, né? Que a gente tenta fazer, pelo menos para ter momentos, nem que seja de conflito. Eu falo para as pessoas, pelo menos para brigar, briga pessoalmente. Não briga online. Esse dia eu estava tratando um casal e eles quebraram o pau, não sei o que e tal, casado novo, um ano e pouco e tal. Como é que foi essa briga? Ele te agrediu, irmã? Você precisa chamar a polícia? Não, porque ele falou isso, um monte de mensagem. Para. Desliga o telefone. À noite, você encontra com ele em casa, briga pessoalmente, pelo menos isso. Aí chegou junto, não brigou. Não. Porque aí um olhou pro outro e tal. É bobagem, tudo coisa ínfama. Mas voltando vamos lá. À história do André Bueno, porque na verdade o podcast Nude tem esse propósito. Você viu que era um menino que veio do norte, nordeste, né? Pernambuco, Alagoas, foi para São Paulo, na cidade de Osasco, que era ainda na época uma cidade pequena comparado ao que é hoje. Passou dificuldades, migração de casa daqui para lá, um pai mecânico, uma mãe diarista, depois uma mãe solteira, morador de CDHU, passa por um processo de religião, conhecendo Deus através da Testemunha de Jeová, porque eu sempre digo, a pessoa que seja um macumbeiro, um bandista, que é a religião afrodescendente, ou outra tipo de religião, ele não está errado, ele está buscando Deus, ele só não sabe o caminho que ele está percorrendo. Mas se o coração dele for sincero, Deus vai encontrar, como encontrou naquele pastor, a disponibilidade de visitá-lo todos os domingos até ele ter um encontro real com Deus. Glória a e Deus. levou ele a ter uma mulher decente, uma mulher que mesmo naquele tempo podia ter sido diferente, e esperou o tempo certo, e aí veio então o casamento. Foi muito especial, casei no ano 2003, né, com a Midian, aqui na igreja da Cachoeirinha, na época era o pastor Rocco Paladino, né? Faleceu faz pouco tempo. Faleceu faz pouco tempo. Foi um conselheiro meu muitos anos. Um amigo, um homem muito sábio. Aquela da Julião Ferreira da Silva? Isto, foi ali mesmo. Preguei bastante lá. A pastora Edna, né, uma queridíssima, uma amiga. Até hoje, né? Que a gente respeita muito, uma mulher, uma palavra de muita sabedoria. Como ele. Os dois, né? Essa característica de mestre que os dois tinham. A gente se casa, continua por alguns meses ainda na Assembleia de Deus de Vila Libânia, onde eu era líder de jovens, ela era regente. Qual que é essa da Vila Libânia? Tem a Avenida Edgar Facó, atrás da Avenida Edgar Facó tem a Rua Moinho Velho. Ah, ok. Fica na Rua Moinho Velho. Eu sei qual é a igreja. Agora já sei qual é a igreja. Pronto, na Rua Moinho Velho. E aí nós saímos lá nós chamávamos ainda de subcongregação, e fomos para a nossa sede regional, que era a Vila Bonilha, a famosa Vila Bonilha. Sim. Congregamos em Vila Bonilha quase um ano com o pastor João Duque, e depois deste um ano com o pastor João Duque, eu fui alçado para ser dirigente de igreja, para ser pastor da igreja, assumindo a igreja do Jardim Britânia, que fica ali no subdistrito do Morro Doce, Perus, aquela região. E ali a gente começou um trabalho árduo, uma igreja grande, bonita, mas com poucos membros. Eles tinham tido muitos problemas de troca de pastores. Nos últimos 6 anos tinham sido 5 pastores trocados.
Então isso gera... igual o Corinthians. Não vai pra frente nunca. Gera desconexão, não tem jeito. não funciona. E a gente entrou nesta igreja. Nós ficamos quase 4 anos. Foi um trabalho maravilhoso. Quase 80 pessoas batizadas. E então conseguimos fazer um trabalho muito bonito na região. Deus nos deu amigos muito preciosos que a gente leva até hoje. Né, as crianças, o André era nascido, mas muito pequeno, o Adriel Lucas, ele nasce lá na igreja, ele nasce na Assembleia de Deus de Britânia, e nós ficamos lá e foi um tempo muito bom. E nesse tempo eu tinha a empresa, que nós abrimos com 19 anos, né, tivemos a oportunidade de abrir uma empresa com 19 anos. Porque paralelo a tudo isso, você vai construindo esse caminho. Você foi trabalhar numa empresa... já de comércio exterior, com 14 anos, que ensinava você na hora da marmita, isso. Que foi te influenciando. Aí com 19 anos você já caminha para esse caminho, já abre uma empresa na área de comércio exterior, que hoje você é empresário nesse ramo. Sim, a empresa aberta com os 18 anos, Mário, ela está aberta até hoje. Glória a Deus. Né? Então, para a glória de Deus, já são aí 25 anos de existência da empresa, 25 anos de história, na verdade 26, 44, 26. 26 anos, fez agora 26 em março. E com uma história de caminhada justa, sempre buscando o melhor, pedindo que Deus nos desse clientes, né, em oração mesmo, buscando esses clientes, e Deus sempre respondendo. Mas Deus responde oração para as questões empresariais e comerciais? Fala para quem está em casa isso, porque eu acho que as pessoas pensam que é tudo só habilitação pessoal. Olha que interessante, né? Nós temos um mau costume de achar que Deus é Deus somente dentro da igreja. Nós temos um mau costume de achar que Deus, ele é todo poderoso somente naquele ambiente. O Senhor é Senhor de tudo e de todos. Para Deus te dar condições e um emprego de 5, de 10, de 20 mil reais, é isto aqui. Isto aqui não é falar de forma, como eu posso dizer... folclórica. Folclórica não, eu diria até mais, não é nem de forma irresponsável. Eu estou falando com responsabilidade. Construa uma história que muitas vezes vai te dar dores do êxito para você conseguir o seu êxito. Profissional, inclusive. E o que é isso? É uma construção. Eu não comecei ganhando o que eu ganho hoje. Eu comecei ganhando 127 URVs. Se não sabe o que é, coloca no Google, você vai descobrir. Unidade Real de Valor do Plano Econômico de Transição do senhor Fernando Henrique Cardoso, ministro da Economia. Para o Plano Real. Exatamente isso. Então, é uma construção que nós temos. Ciro Gomes. Inteligentíssimo. Diga-se de passagem. Eu estava lá já. Ele é inteligentíssimo. Eu estava na Uni na época. Na Uni. Mas vamos lá. Olha que coisa interessante, Mário. Nesse momento, essa construção financeira, você tem as mãos de Deus, os cuidados do Senhor. Então, perceba, eu não vou dizer use Deus de forma melhor. Eu vou dizer, permita que Ele entre em todas as áreas da sua vida. Permita que Ele habite e faça dele o seu grande sócio. Ele tem que ser o sócio das nossas vidas. O majoritário. É ele quem manda. Hoje a gente fala, meu sócio é a Receita Federal. Não é não. O meu é Deus. E se for o seu também, vai ser diferente. O seu patrão não chama João. O seu patrão não pode chamar José, não pode chamar Mário, nem André. O seu patrão é o Senhor, é Deus. Se você entender isso... Se a sua confiança estiver nele, tudo muda. Seu resultado sempre virá. E vai ter êxito. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala, tudo quanto vier às mãos, não faça como para os homens. Faça como se estivesse fazendo para Deus. O sucesso vem, o êxito vem desta forma. E eu percebo que Deus foi trabalhando com você. Eu costumo dizer que tem pessoas que são trifásicos. Eles não são monofásicos nem bifásicos, são trifásicos. É isso. Deus vai trabalhando a religião, trabalhando a questão profissional, o caráter, e trabalhando a questão política, a questão de relacionamento. Deus pega um menino numa época difícil, de olhinho claro, e bota de porta em porta. Que é para ele aprender a lidar, aprender a conviver, aprender a falar. Olhar para as pessoas. Sim, olho no olho, né? Se vendia olho no olho. Bater na porta. Isso. E eu não sei o que vai sair de lá. Mas o que saiu, eu estou pronto para receber. Eu estou aqui. Então, Deus foi formando você nessa... Aí você vai para o meio acadêmico, né? Vai para a questão do Grêmio Estudantil, nessa transição de 12 anos que você falou. Então, Deus foi construindo isso. A igreja, que não deixa de ser um fator político-social,
Porque um líder religioso, Expressivo. ele tem que lidar com todo tipo de temperamento, comportamento, influência social. Porque o cara chega na igreja, ele vem cada um de um jeito diferente, cada um com a personalidade, cada um com uma cor, cada um com um pensamento, não é fácil, né? Então, tudo isso Deus foi formando você para chegar hoje. Marido da Midian, pai de 2 filhos, foi para a igreja de Perus, deve ter sido uma história bonita também, porque você sai do Brás. Eu estava na igreja do Brás, na sede, e Deus fala para mim, seu tempo aqui acabou. Esse foi um grande êxodo da minha vida, uma grande mudança da minha vida. Na época eu era muito novo, eu tinha 28 anos, 32 anos, perdão, 28, 29. Fala como se você tivesse 70 também, às vezes, né? Não, foi ontem, né? Eu tinha 30 anos de idade, jovem, 30 anos. Mas posso te falar uma coisa, só te interromper um minuto? Agora. As pessoas hoje que mudam de igreja com frequência não tem noção pra gente que ficou 10, 12, 14 anos numa Assembleia de Deus, chegar e dizer, tá na hora de sair. É uma dor. Eu lembro quando o pastor Lopécio tirou o estatuto. Romper. O pastor Lopécio tirou o estatuto da gaveta na frente do pastor Zé Rosa. Me entregou e falou, Mário, abra a sua igreja, Assembleia de Deus, depois eu te ponho na convenção, porque tá na hora de você por isso. E me entregou o estatuto. Aquilo pra mim foi como se ele tivesse me dado um murro. Eu saí dali chorando, dizia, não, eu não quero sair da Assembleia. Eu não quero sair daqui. Você não sai feliz, você sai triste. Hoje em dia as pessoas saem por qualquer coisa. A gente saía com uma dor na alma. Por que eu tô indo? Veja, uma palavra hoje de um pastor que a pessoa tem como ofensiva já é o suficiente para ela sair. Desculpa, isto não é êxodo. Isto não é êxodo. Isso não é êxodo. Isso me lembra aqueles macacos que ficam pulando de galho em galho e querem tomar chumbo na asa. Isso me lembra de Arão. É um erro. Me impressionou, então eu faço o bezerro que você quiser. Para, gente. Os melhores pastores que eu tive são os pastores duros. Os mais ruins. Eu também. Aqueles difíceis. Eu também. Isso é quem me ensinou, aquelas pessoas que marcaram a minha vida de forma positiva, porque eles eram verdadeiros. Eles não estavam ali para me alegrar ou para me elogiar. Queriam formar caráter. Formar caráter. E assim, gostou, não gostou, esta é a verdade, e a verdade não foi feita para você gostar. Foi feita para você ouvir e aceitar. Aí a opção é sua. Quando Deus fala comigo que eu devo sair para ir para outra casa, eu não tinha problemas lá, eu não tinha dificuldades lá. Eu era o vice-líder do estado de São Paulo da mocidade. Então eu estava vivendo meu melhor momento na igreja. Que é um cargo tranquilo, gostoso. Prega em tudo que é lugar. É maravilhoso. É muito bom. E Deus, a esposa cantora. Os ministérios crescendo. Quando a gente sai, muita gente perguntou, te ofereceram alguma coisa? Te ofereceram dinheiro, cargo? Não me ofereceram absolutamente nada. Eu saí porque entendi que era o tempo de Deus, ouvi a voz de Deus, o chamado de Deus para viver uma nova vida, com um novo presidente, numa nova casa, que é a minha casa. Mas para nós é muito difícil. Tem aquele hino, me lembro agora, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Sim. Então, se você não criar raízes em uma igreja, em um ministério, com um líder com autoridade sobre você, você não suportará as coisas que virão, não suporta. Por isso tem crente parado, tem gente que já fica olhando. Pastor. Não frequenta. Pastor, líderes Quantos grandes. pastores que tinham aí de igrejas que nós conhecemos, amigos, que hoje você fala de igreja, não quero nem ouvir falar. Pregadores. Porque eles não tiveram estrutura. Eles foram feitos para o palco e não para a estrutura do palco. Até porque aquela mensagem bonita que você vê de 30, 40, 50, 1 hora de mensagem, 1 hora, por trás daquilo, aquilo é a ponta do iceberg. Por trás você tem uma estrutura muito grande que tem que ser muito valorizada e tem que existir. Uma estrutura familiar, uma estrutura eclesiástica, uma estrutura administrativa. Um relacionamento pessoal com Deus. Senão não acontece. Se a gente não tiver com o Senhor, não acontece. Até porque você vai dar o que você já não tem. Quando você foi para Peru, já era o Elias ou ainda o Benjamin? Pastor Elias Cardoso, ele tinha assumido há 4 anos o ministério, 4 anos apenas. Aí eu vim congregar aqui, do lado de onde a gente está fazendo o podcast. Não, no Cachoeira. Ah, tá, aqui tá de Cachoeira. Em frente ao hospital, maternidade. Do lado onde era a nossa igreja. Exatamente. Nossa igreja mudou agora, você sabe, né? Sei. Parabéns, né? Já
Vamos... Um dia você vai lá. Vamos tomar um café lá. Eu sei que um dia vai acontecer, nem que seja na volta de Jesus. Agora foi ao vivo a cobrança. Tô chegando lá, apóstolo. Olha o que acontece. Eu vou lá congregar, o pastor fala, tá tudo bem. Só um comentário. Fiquei com raiva ontem. Do quê? Eu fui tomar um café com o Rogerinho, da Kairos. Manda um abraço, pastor Rogério. E nós estávamos falando mal de você, né? Pra variar. E aí ele falou assim, não, eu conheço, esse poder já foi na minha igreja, já cantou, ele já foi lá. Eu disse, sério? Ele é, tá bom. Tudo bem. Não, tô chegando já. E o que aconteceu? Lá, debaixo da liderança dele, aconteceu para mim um grande milagre. Haviam 3 grandes congressos muito fortes na Assembleia de Deus de Perus. Congresso das mulheres, que é imbatível. Então você, irmã do ciclo de oração, a gente tira o chapéu, bate continência, porque vocês são incríveis. Né? A grande força assembleana. E o Congresso dos Jovens, que é uma potência. E o 3º congresso em ascensão era dos adolescentes. Com 6 meses no ministério, eu assumo o Congresso dos Adolescentes. O que foi assim, não faz sentido. Não faz sentido. Um menino acabou de chegar. Principalmente o pastor Elias, que é considerado por muitos um pastor rígido. Rígido, tradicionalzão. Sério. Você chegou na época, inclusive, quase da divisão, né? Da foi separação da Comissão de Madureira. Bem pouquinho. Um ano depois. Um ano depois. Então, tanto é que os meus amigos em Madureira falavam, vai para qualquer lugar menos Perus. Porque eu sabia que ia acontecer. Tá em guerra, não é hora de ir. Eu falei, irmão, deixa eu te explicar. A guerra não é minha. E eu tô indo para onde Deus mandou eu ir. Acabou. A gente não sabe do amanhã. Eu não posso, vou criar que argumento para isso. Então, agora, nessa liderança de adolescentes, vou fazer uma pergunta, porque eu sei que o nosso tempo já está quase acabando. Nós temos que correr. Porque ainda falta muita coisa, a gente não chegou nem perto, mas você vai atrasar um pouquinho o seu outro compromisso. Vamos lá. Deus. Me diz uma coisa. Hoje não existe uma pequena diferença entre a questão do adolescente de antigamente para de hoje, porque hoje o nosso adolescente já é mais jovem. Antigamente você falava o jovem depois de 18, 19 anos. Hoje, com 14, 15 anos, esse adolescente já faz tudo que o jovem de 20 anos antigamente fazia ou mais. O que ocorreu aos meus olhos foi uma quebra das etapas. A criança não é mais criança. Então, hoje nós temos um movimento muito forte, inclusive que chega na igreja, aonde nós não respeitamos as faixas etárias. Quando eu dou para a criança acesso à informação irrestrita e limitada, eu estou trazendo para ela coisas na hora errada, no tempo errado. E aquilo que vem no tempo errado não é bom. Mesmo coisas boas, se vier no tempo errado, não é bom. Acaba estragando. Eu te dou um bife, mas você não tem dentes para morder esse bife. Então, essa carne não vai ser mastigada direito e no estômago ela vai fazer mal. Maná guardado estraga. Essa é a ideia. Então, as crianças, começa pelas crianças essa resposta. Então, como as crianças hoje estão sendo erotizadas. Então, a irmã do ciclo de oração, que quer repaginar, quer ficar bonitona, pinta o cabelo pro marido, legal, irmã, faz uma mecha, faz uma luz, legal. Mas a sua filha não precisa repaginar, ela tem 5 anos de idade. A criança não precisa ser repaginada. Então quer dizer que a criança com 5 anos, ela já se enjoou dela mesma? Então ela começa muito cedo a pintar as unhas, a se maquiar. Ela sofre uma erotização no tempo errado. Então isso faz com que ela entre na adolescência fora do tempo. Então quando ela entra com 12, 13 anos, ela está desesperada por namoro. Ela já está consumindo pornografia. Ela já sente necessidade do sexo. Está sendo induzida a isso. Porque o meio trouxe isso. E a igreja tem dificuldades de lidar com isso, porque nós não falamos. Gente, aquilo que a gente não fala, a gente não trata. Aquilo que a gente não fala, a gente não cura. A fala é o poder de transformação. É o caminho. Aí quando mas eu vou só orar. Mas a oração, ela é muito poderosa, mas a informação tem que chegar. Até porque a oração é informação levada a Deus. Sim. Então a gente tem que trabalhar isso. É a sua capacidade de se humilhar e expressar alguém que sabe mais sobre o que você precisa. Sem dúvida. E aí eu tenho um grande problema, Mário, que é os nossos adolescentes com essa ação desenfreada de namoro e nesse momento, com esse cordão quebrado, eles vão se machucar sentimentalmente, alguns vão aderir, vão caminhar para a homossexualidade, porque menino não presta, vão querer se descobrir. E se eles passarem por essa fase, eles vão ser jovens que já não querem mais se relacionar. Já chegam jovens traumatizados. Traumatizados porque já foram traídos,
A foto do nudes vazou para a escola inteira. Esse é um tema para um outro podcast. Vamos chegar ao êxito de hoje, o êxito de hoje dos êxodos de André Bueno. Amém. Perus assume o Congresso de Jovens, que eu estive, o último maravilhoso. Foi lindo, obrigado. E aí vai para o caminho da política. Na verdade... Hoje você é um empresário bem-sucedido. Amém. Casado com uma esposa respeitada no meio evangélico. 21 anos de casado. Parece que foi ontem, né? Foi ontem. Respeitado no meio evangélico, um bom casamento, conheço seus filhos, são meninos de ouro. Obrigado. Né? Fiquei apaixonado por eles. Obrigado. E agora você consegue alcançar o êxito no sentido político, né? Sim. Um dos cargos mais importantes do país, de ser deputado estadual suplente agora empossado, de um dos maiores estados, ou o maior estado da federação, maior que muito país da Europa, Sim. com mais de 60 mil votos. Que quem está na política sabe o que é isso. E com apoio irrestrito do seu presidente. Correto. Né? Que é uma coisa também para um pastor novo de casa. Sem dúvida. Né? Porque independente de você... Eu conheci Perus, Cordeiro, Nicolau, Felisberto, né? Najib Levi Carangotier. Eu conheço o Perus antes de você. Depois eu saí de lá em 98. Ok. Aí foi quando você estava praticamente entrando, eu acho. Começando os passos ali. Exatamente. Então, esse processo todo levou você onde você está hoje, de ser, o que eu disse ontem para uma pessoa, e repito, você não deixou de ser o pastor André Bueno, nem o cristão André Bueno. Amém. Você teve 60 mil votos, podia ter sido para a cabeça, continuou sendo a mesma pessoa, pregando, cuidando, pastoreando. Não é um cara conhecido no meio como um cara de conchavo, de acordo. É um cara que manteve sua integridade. Isso é muito importante. Faço questão de mencionar isso. Obrigado. Porque eu escolhi você como meu político, alguns anos atrás, e se tornei seu amigo e acredito muito em você. E acho que você é um dos quadros importantes para o estado de São Paulo. Por uma coisa que está no meu coração. Mas isso lá para frente. Eu penso nisso. E eu acho que é importante dizer para quem está em casa, porque às vezes um deputado fala, é ladrão. Inclusive você que é evangélico, você vê um deputado evangélico e fala, é ladrão, não presta. Olha, eu conheço deputados evangélicos e políticos há 30 anos. Os dois maiores políticos que eu conheci no Brasil, com seus defeitos e com seus acertos, foi Antônio Carlos Magalhães e Mário Covas. Não conheci nenhum outro melhor que os dois. Com todos os defeitos. Convivi com os dois. Então, assim, se nós não pararmos para valorar os nossos Daniéis, vamos ter que engolir os nossos Herodes. Porque tem muito Herodes dentro da igreja. Guarda essa frase. Se nós não pararmos para valorar os nossos Daniéis, vamos ter que engolir Herodes. E a gente tem... Você, por exemplo, é um Daniel. Eu falei isso para ti essa semana, não foi? Amém, falou. Falei para você, falei... O seu ministério é o que Deus colocou você para fazer, representar e ser o que você é. Você não trabalha para mim, não para outro, você não me representa. Eu falei para você, não foi? Você não me representa, você representa a Deus onde você está. Amém. Eu sempre digo para os meus pastores, desculpa tomar um tempo da sua fala, eu sempre digo para os meus pastores, você não trabalha para a igreja. Você serve a igreja. Mas o seu Senhor é o Senhor dos exércitos. Amém. A sua missão é ser o mensageiro, é levar para a igreja o que Deus quer que você leve, não o contrário. E esse é um problema de muita frustração. Porque tem muita gente servindo a igreja como se fosse Deus. E aí você vai fazer bezerro de ouro, irmão, não tem jeito. Você tem que vir do monte, cara. Tem que trazer as tábuas e dizer, a regra é essa. É isso que Deus escolheu para ser. Com o dedo dele, eu só tô entregando. Tá aqui, ó. Foi isso ele. É importante a fala do Mário, porque alguém vai governar. Alguém vai governar. Gente, alguém vai governar. Vai ter um síndico, vai ter um diretor, alguém vai governar. E nesse sistema de governo que nós temos, nós podemos escolher por quem seremos governados. Nós decidimos. É nossa decisão. Então pare de não valorizar o seu um voto, porque é com um que a gente constrói. O problema é que muitas vezes, quando são colocados para nós opção, a gente ainda fala, solta Barrabás.
É isso mesmo. A opção está aí, foi colocada, foi posta. E a gente vai dizer, solta Barrabás. Aí nós perdemos a oportunidade de ter pessoas sérias, corretas, com história. Não sou eu, não é sobre mim, é sobre uma mudança e um êxodo de mentalidade política para que a gente possa avançar. Mas é sobre você, André. Desculpa te interromper. É sobre você, porque Deus não escolheu 10 Daniéis. Amém, glória a Deus. Deus não escolheu macaco para ser governador. Deus escolhe homens. Amém. Eu vi um deputado, quem está assistindo e quem for assistir, que é do meio, vai entender o que eu estou dizendo. Evangélico, assumir, não vou dizer os detalhes, a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Num dos momentos mais importantes de transição do governo, e essa pessoa fez desse momento o seu túmulo. Eu me recordo. Era programa de TV, era programa de rádio, era emissora arrendada, era referência de trabalho social, era o político que o meio evangélico respeitava, apesar da aliança com um outro sujeito que ainda está vivo, e era a força política que nós achamos, esse vai nos fazer algo diferente. Assumiu a presidência da Assembleia e fez só coisas que envergonharam com seus acordos o meio evangélico. E depois disso, nunca mais foi quem era. Então, hoje, até o próprio filho não usa mais o nome. Então, assim, eu acho que a minha missão com você, como amigo, sim, é uma. Mas como seu intercessor eleitoral, que eu costumo dizer, quando eu perceber que você tem a grande oportunidade, porque tudo é um preparo. O menino que bateu na porta, o menino que dirigiu um Grêmio, o menino que foi para a primeira reunião de pais e mestres, né? Pequenininho, branquinho, o Grêmio dos inteiro. olhos azuis, todo mundo metendo pau, na periferia. Na quebrada, né? Onde Na a maioria das quebrada. pessoas, sem querer ofender, a maioria das pessoas são da minha etnia ou são da minha cor ou mais ainda, e criam Apanhei esse na mesmo... escola por isso, inclusive. Então, assim... O nosso bullying não era só de fala, não. A gente tomava na orelha. Você tinha que Então, sair correndo. Então, Deus preparou você para esse momento. Amém. Permitiu esse sofrimento da suplência para tratar a sua ansiedade, tratar a sua... para ouvir e para conhecer quem era verdadeiro, quem era falso, porque senão você não ia saber quem era. Então, a minha missão é cuidado para não fazer o mesmo, sabe? Amém. Porque eu acredito que você é um quadro para outras coisas. Amém. E Deus está precisando disso. Porque vai me vir uma coloco à onda, disposição. vai vir uma onda terrível de desgraça sobre São Paulo. Virá uma onda de catástrofe sobre o Brasil. Tanto catástrofes geográficas, né? Do tempo, de catástrofe mesmo. Sim. Como políticas. As coisas estão caminhando para um desnudar de coisas muito sérias. E nós precisamos de pessoas limpas e comprometidas com Deus. Amém. Chegando lá. Eu quero servir, Mário, quero servir a igreja. Foi a igreja que me elegeu. Sim. Então isso tem que ficar muito claro. Né? Não tem meio termo. Não foi necessariamente a direita, não. Foi a igreja que me elegeu. E meu dever agora é servir a noiva. É cuidar da noiva. É proteger a noiva, cuidando das nossas crianças, cuidando dos adolescentes, cuidando dos vulneráveis, cuidando desses que hoje são tão especiais, pensando em bandeiras como o autismo, que são necessidades de primeira ordem. Nessa gravação, hoje é dia 2, né? O dia do autismo foi ontem, exatamente. Hoje é dia 3, a gravação foi exatamente. Ontem. Então, é isto de uma forma muito clara e posicionada. Não sei como é que você vai interpretar isso, mas nós temos na Assembleia Legislativa muitos pastores. Porém, eu fiz questão de, no meu nome, na plaqueta, escrever Pastor André Bueno. Eu poderia deixar como André Bueno. Fica melhor. Fica mais social. mais eclético. Mais eclético. Mas não foi assim que eu fui eleito. Vamos governar para todos, mas sem perder a nossa identidade. Uma coisa importante, e aí eu termino com um testemunho muito rápido. O movimento LGBT do meu bairro de Perus me procurou, dizendo, nós queremos apoiar o senhor.
Quando eu sentei naquela mesa, eu já estava preocupado. Né? Eu falei, poxa, eles sabem que eu sou pastor, por que querem uma reunião? E aí quando explicaram, eu falei assim, mas vocês estão cientes do que vocês estão falando? Pastor, a gente está ciente. Eu falei, vocês estão cientes dos meus votos na Assembleia? Estamos cientes. Os votos de causa, nós temos outros que nos representam. Mas nós queremos o Senhor, porque nós queremos uma voz aqui, em Perus, na Zona Norte, que nos represente. Que não temos mais, inclusive. E nós não temos. Então nós queremos o Senhor, não é por ser pastor, é por ser uma pessoa correta, íntegra, e todos eles, do movimento LGBT, que a gente tem relacionamento, a gente conversa, conversamos muito, eles, tem gente que me chama de André. Eles não. Pastor. Eles não me chamam de André, nem Bueno. Pastor. Então, que eu seja uma referência para eles também. De atendimento, de acolhimento, de amor, de evangelho. Se nós evangélicos não recuperarmos a importância do fato pastor, continuaremos fazendo picaretas de pastor. Quando as pessoas começarem a entender o quanto é importante isso, né? Mas para a gente encerrar, eu sei que você tem compromisso, também já tem mais de 1 hora de podcast. Muito legal. Passa rápido. Nossas conversas sempre são assim, demoradas, boas. Eu quero que você conclua esse raciocínio sobre a sua eleição. Você com certeza não foi traído, você deve muito dinheiro para sua campanha, não teve restrições, né? Então você não tem nada para falar sobre isso. Com certeza isso não é verdade. E como você está vendo hoje esse momento e o que você deixa de palavra, de conselho para quem está lá um dia, talvez assumindo o filho, um Grêmio hoje, talvez passou por esse processo, talvez uma mãe que criou um filho sozinho. Amém. Todo esse processo que você passou, qual é a mensagem que você deixa para esse que está nos assistindo? Agora é contigo. Eu digo, semelhante a Paulo em Atos capítulo 28, quando eu me aproximei do fogo, eu fui mordido pela cobra. A cobra picou e em alguns momentos acharam que ia inchar, morrer, o veneno ia fazer mal, mas não aconteceu. Estou vivo. O processo eleitoral é extremamente difícil porque você está concorrendo com pessoas extremamente poderosas financeiramente, pessoas poderosas em todas as áreas. E o sistema foi feito para que não haja trocas com frequência, mas para que haja permanência deles. Até porque quem já está no poder tem ferramentas para continuidade no poder. Então, eu vim não representando um poder pessoal, não é apenas um sonho pessoal, mas eu vim representando o grupo. E quando você representa um grupo, você tem muita força. Você pode não ter dinheiro, mas você tem condições e perspicácia. No meio do caminho, Deus coloca amigos que suprem as necessidades daqueles que se afastam de você para que haja uma construção. Então, você que me ouve, eu preciso dizer, a gente pode chegar lá. Essa situação de êxodo, de mudança que trazem tantos sofrimentos na vida, apenas nos preparam para pisar na terra que mana leite e mel. Não existe terra que mana leite e mel se não houver um processo, uma construção. E lembrando que em tudo isso foi o Senhor que esteve conosco. E se o Senhor se agradar de nós, que esse mandato seja um mandato que faça diferença, não somente no nosso estado, mas que faça diferença no Brasil. Se o Senhor se agradar de nós, que nós possamos deixar marcas profundas de um evangelho que alcança a política e a política que não alcança o evangelho, porque o evangelho está acima de tudo isso. Mas quando nós levamos os princípios do evangelho, do amor, da caridade, do amor ao próximo, do acolhimento para a política, a gente sabe que vai conseguir fazer um mandato diferente e de grande alcance. Você faz o bem, mas de forma limitada, porque seus braços têm alcance curto. Se você quiser fazer o bem de forma maior e ampla, pense em políticas públicas, porque elas alcançam pessoas que você jamais verá aos olhos. Não há problema. Você nem vai ficar sabendo o alcance do que foi feito, mas foi construído. Então, para você que tem uma história semelhante à minha, é possível. Acredite. Mãe, acredita no seu filho. Ainda que hoje ele não esteja sendo exatamente o que você gostaria, ore por ele. Coloque as mãos, abençoe ele. Nunca amaldiçoe ele. Cuide dele, ame. Amanhã você pode se surpreender. Ou vou mudar isto.
você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e neste ambiente familiar. Então, eu sou André Bueno, coloco o meu mandato à disposição da igreja, eu coloco o mandato à disposição de vocês que me ouvem, vocês que são cidadãos do estado de São Paulo, para que nós possamos crescer juntos. Que a sua boa ideia seja a minha ideia. Hoje, vocês têm uma voz que possa falar em consonância com o que nós acreditamos, com as nossas bases, com aquilo que nós defendemos, para que a gente possa avançar cada vez mais ao lado de pessoas como o Mário, que amam a Deus e que dedicam totalmente a sua vida pelo reino. Você que está me ouvindo, você pode fazer um pouquinho mais. Você que está nos acompanhando, você pode fazer algo mais pelo reino, mesmo com as forças limitadas. É de graveto em graveto que essa chama não vai se apagar. Eu quero terminar esse podcast falando com você duas coisas importantes. Você ouviu a história de um jovem da Zona Norte, do interior, do Nordeste, que fez história, está fazendo história e nesse novo êxito da vida dele, está indo para o êxito com o mandato de deputado que está à sua disposição. Amém. E a segunda coisa, você que está assistindo a gente, esse programa não é sobre política, é sobre o Deus que governa dentro da política e acima da política. Sabe por que eles mandaram crucificar Jesus e não Barrabás? Porque Barrabás achava que podia libertar as pessoas com uma faca. E Jesus queria libertar as pessoas com amor. Você tem que fazer a escolha certa. Aqueles que amam o que Deus ama, aqueles que amam o Evangelho, não podem mais ser crucificados por nós. Nós não podemos esperar resultados imediatos, resultados de hoje. Pediu agora, aconteceu amanhã. Isso é troca, isso é permuta, isso é network, isso é falsa esperança, isso não é aliança. Nós temos que ter aliança com Daniel. Vai entrar na cova? Vamos jejuar. Vai entrar na fornalha? Nós vamos estar do lado de fora, de pé, esperando você sair. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua participação. Foi ótimo estar aqui com vocês. Ótimo estar com meu amigo, deputado e pastor André Bueno. Conte com a gente. Muito obrigado. Com a minha aliança, com a minha intercessão, com a minha amizade e com o meu serviço naquilo que eu puder ser útil. O podcast Nútil vai estar sempre à disposição e a nossa rede Nútil Comunicação também. Deus abençoe. Deus abençoe.